Olá, colegas, sejam muito bem-vindos para mais uma apresentação de um dos livros que fazem parte da coleção Buriti. Nossa equipe é composta por mim, Beatriz Castro, Gessé Gomes, Henrique de Alencar, Ingrid Magalhães, Larissa Fontinelli e Socorro Oliveira. Juntos iremos abordar algumas questões importantes sobre o livro. Inicialmente, irei apresentar a vocês algumas estruturas básicas referente ao livro escolhido. Então, escolhemos o livro voltado para o primeiro ano do ensino fundamental da disciplina de História, possuindo como autores os organizadores, a editora Moderna, e a editora responsável sendo Lucimara Regina de Souza Vasconcelos. Essa obra coletiva foi concebida, desenvolvida e produzida pela editora Moderna, e este presente livro é o Manual do Professor, já estruturado de acordo com a nova BNCC. É válido lembrar que esse livro é utilizado na rede municipal de Fortaleza e pertence ao Programa Nacional do Livro Didático. Analisando o sumário, encontramos aqui inicialmente um grande apoio ao docente, o qual apresenta orientações gerais como propostas didáticas dessa coleção, abordando pontos significativos sobre a história e a forma a ser retratada. Além disso, eu trago as habilidades e competências que serão trabalhadas ao longo do processo de ensino-aprendizagem. Diante disso, trago também uma proposta de avaliação de aprendizagem mais à frente, e em sequência há uma amostra da seleção dos temas e dos conteúdos. Há também sugestões de leitura e a bibliografia, e mais adiante, algumas orientações específicas ao docente. O manual está organizado em duas partes. A primeira parte é composta por uma proposta da coleção para o ensino de História, onde descreve os princípios norteadores da coleção, apresenta a estrutura dos livros, explicita a concepção de avaliação adotada e faz também indicações de leitura para o professor. A segunda parte explica alguns dos recursos que o professor encontrará no livro. Na sequência, iniciam-se as orientações específicas de trabalho do livro do estudante. Então, aqui temos a parte essencial do trabalho, que são as sequências didáticas que são abordadas, ou seja, uma modalidade de abordagem de conteúdos e desenvolvimento de habilidades. Em cada proposta é mostrado quais conteúdos serão trabalhados e seus respectivos objetivos, assim como as habilidades que serão desenvolvidas. No encaminhamento de cada sequência, o professor encontrará orientações didáticas e também estratégias para contemplar os objetivos definidos. Na parte final, encontra-se uma proposta de avaliação e a seleção dos temas e dos conteúdos. A estrutura dos livros da coleção Buriti é composta de 4 unidades e 4 capítulos em cada uma delas. As unidades são desenvolvidas com textos, atividades lúdicas, ilustrações e ainda sugestões de filmes, sites ou livros, tanto para o professor quanto para o aluno. As atividades permeiam o conteúdo dos capítulos e oferecem reflexões imediatas sobre os assuntos trabalhados. Bem, agora dando início à nossa sequência didática, ela foi organizada da seguinte forma. Os objetivos dessa unidade são construção da identidade, valorizar a diversidade étnica, cultural e de necessidades especiais, as fases da vida, a ideia de temporalidade, seja ele passado, presente ou futuro, as diferentes formas de organização da família e da comunidade, os vínculos pessoais, as relações de amizade, reconhecendo a si e ao outro, adotar comportamentos altruístas, desenvolvendo a empatia e atitudes de autoestima e de solidariedade. Além disso, essa unidade está de acordo com as diretrizes da Base Nacional Comum Curricular ao serem desenvolvidas algumas habilidades específicas do ensino de História nos anos iniciais do ensino fundamental. São eles: identificar aspectos do seu crescimento por meio dos registros das lembranças particulares ou de lembranças dos membros de sua família ou de sua comunidade, e identificar a relação entre suas histórias e as histórias de sua família e de sua comunidade. Essa unidade é composta por 4 capítulos. São eles: o primeiro capítulo, Eu Sou Assim; o segundo, A História de Cada Um; o terceiro capítulo, A Cada Dia Uma Nova História; e o quarto capítulo, Todo Mundo Tem uma História. A avaliação da aprendizagem proposta nesta coleção configura-se em um processo contínuo, isto é, o acompanhamento sistemático da aprendizagem e do desenvolvimento das competências dos alunos em História. Esse acompanhamento propõe diversos critérios relativos a informações, conceitos, procedimentos, valores e atitudes que os alunos devem adquirir ao longo de um processo de ensino-aprendizagem. Olá, pessoal! Iniciando na sequência didática, temos no capítulo 1 o tema Eu Sou Assim, e os objetivos de aprendizagem definidos são: reconhecer a identidade pessoal a partir da reflexão sobre o nome próprio,
reconhecer a si mesmo e ao outro, desenvolvendo assim a empatia, a autoestima e a solidariedade. Como recursos para essa aula, estaremos utilizando o kit de aventura, composto por letras do alfabeto móvel, tigela transparente, feijões, fita crepe, tesoura, fichas com os nomes e atividade impressa para casa. Durante a roda de conversa, a professora deverá explicar aos alunos que o nome compõe a personalidade e a identidade pessoal e que as pessoas têm nomes parecidos. É nesse momento que se deve perguntar às crianças como diferenciá-los. Espera-se que o sobrenome seja indicado como solução. Como reflexão e culminância do assunto, deve-se convidar as crianças para assistir ao vídeo Todo Mundo Tem um Nome. Todo mundo tem um nome, diga lá qual é o seu. Mariana, Rodrigo, Júlio, André, o seu nome qual é que é? Todo mundo tem um nome, diga lá qual é o seu. Mariana, Rodrigo, Júlio, André, o seu nome qual é que é? Como atividades propostas, a professora realizará com as crianças o bingo dos nomes. Utilizando uma tigela transparente com alguns feijões, ela misturará as letras do alfabeto móvel. Cada criança receberá uma ficha com seu nome e, à medida que a professora vai chamando as letrinhas, as crianças vão marcando na sua ficha. Aquela que completar primeiro a cartela ganha o bingo. O objetivo dessa atividade é fazer com que as crianças reconheçam o seu próprio nome e ampliem seu vocabulário a partir dos nomes dos colegas. É nesse momento que a professora irá constatar se as crianças conseguem identificar os colegas pelo seu sobrenome. Em uma roda de culminância, é importante que sejam trabalhados também os conceitos atitudinais, como do respeito, a empatia, socialização, autoestima e solidariedade. Então, a avaliação se dará a partir da leitura que a criança faz acerca dos componentes propostos. Assim, é passada uma atividade para casa composta por duas propostas, onde a primeira é uma pesquisa que a criança fará em jornais e revistas, identificando a letra inicial do seu nome para, em seguida, confeccionar um crachá. E a segunda será proposto que a criança desenhe seu autorretrato se olhando no espelho, para ser compartilhado com a turma na próxima aula, e, em seguida, confeccionado um mural autobiográfico. Capítulo 2. A história de cada um. Os objetivos de aprendizagem desse capítulo são identificar mudanças e permanências nos aspectos físicos próprios e dos demais ao longo do tempo. Outro objetivo é refletir sobre o próprio desenvolvimento cognitivo e a aquisição de novas habilidades ao longo do tempo. Para a nossa aula, vocês vão precisar de livro didático, caderno, lápis de cor, canetinha e o livro de História Flix, de Ziraldo. Faz parte da nossa aula também uma roda de conversa. É um momento de diálogo, onde nós vamos conversar sobre o nosso aprendizado, sobre as características físicas que mudaram, as que continuam as mesmas. Eu trouxe também uma curiosidade. Vocês sabiam que a nossa impressão digital não muda com o passar do tempo? É única para cada pessoa. E vamos encerrar a nossa aula com a atividade no nosso livro didático, na página 13. Lá, vocês vão escrever o seu nome e completar as fichas com seus gostos e suas preferências. Isso tudo através de desenhos, ok? A avaliação é processual e contínua. Nesta fase, é preciso verificar se os objetivos conceituais foram aprendidos. Todas as etapas podem ser registradas em fotos para posteriormente criar um mural de aprendizagem. Olá, gente, bom dia. Meu nome é Larissa. Eu fiquei responsável pelo capítulo 3, de título A Cada Dia Uma Nova História. Para iniciarmos, falarei dos objetivos de aprendizagem, que são 3: identificar a mudança e permanência nos aspectos físicos e da personalidade próprios e dos demais ao longo do tempo, compreender eventos cotidianos e suas variações de significado no tempo e no espaço por meio do uso da linha do tempo, assim como organizar acontecimentos históricos em sequência no tempo e no espaço. Sendo assim, visando
contemplar os objetivos de aprendizagem, será necessário o uso de alguns recursos para o presente capítulo, como exemplo, papel madeira, cola branca, caneta, fita gomada, livro didático, estojo e fotografias de diferentes momentos de cada criança. Dessa maneira, vamos iniciar o capítulo com uma roda de conversa, tendo em pauta o reconhecimento de aspectos da história pessoal aliada à cronologia e a transformações. Ou seja, esse momento, esse espaço vai ser aberto exatamente para a gente começar a reflexão de perceber as mudanças que ocorreram e que ocorrem na medida que o tempo passa. Posteriormente à roda de conversa, será proposta às crianças do primeiro ano do ensino fundamental dos anos iniciais que levem fotos antigas e atuais de casa. Assim como tem aqui ao lado uma atividade referente ao capítulo 3, onde pede e solicita que a criança ela se desenhe com 3 e 5 anos de idade, ou seja, a nossa proposta é fazer as atividades referentes a esse capítulo, presentes no livro didático, e finalizá-lo fazendo a linha do tempo com cada um. Agora vamos falar do desenvolvimento da atividade. No dia solicitado, as crianças deverão trazer as fotos para realizarmos uma atividade avaliativa, mural linha do tempo. Esse momento irá dialogar com todas as aprendizagens que tivemos até então nesse capítulo. No presente dia da atividade, iremos resgatar nossa conversa sobre o tempo e as transformações que ocorrem à medida que ele passa. Após esse momento de resgate da nossa roda de conversa, as crianças organizadas individualmente irão fazer sua linha do tempo, de acordo com as fotos que trouxeram. A professora, ela vai compartilhar as folhas de papel madeira, onde cada um pode colocar seu nome, a data da atividade, bem como colocar o título da tarefa. Nesse momento, cada um pode escolher o título que desejar e que mais lhe contemplar. Pronto, aqui vai o exemplo de uma linha do tempo realizado por uma criança. Por fim, após as crianças construírem sua linha do tempo, a professora irá convidá-los para compartilhar com a turma, lembrando apenas que falem o que perceberam na medida que organizando as fotos no papel, ou seja, instigar as crianças a dizerem também das transformações que viram, seja no espaço ambiente onde estão na foto, seja mudanças que perceberam em si. E finalizaríamos essa atividade expondo na sala a linha do tempo de cada criança, para que elas possam admirar as fotos de si e dos amigos. O momento de avaliação, como já dito anteriormente, irá ocorrer de forma gradual e se dará através do olhar sensível do educador perante a forma que as crianças vão resolvendo as atividades propostas, assim como vão refletindo e organizando suas ideias acerca da temática do capítulo. Vamos agora ao capítulo 4 do livro, já bastante apresentado. Todo mundo tem uma história, e os objetivos de aprendizagem são identificar as lembranças como parte de sua história de vida, desenvolver a noção básica de registros históricos, reconhecer a importância de suas relações de convivência para a sua história de vida e para o desenvolvimento afetivo e cognitivo. Nos recursos didáticos, nós temos álbuns de família, imagens ou vídeos de momentos comemorativos da criança, de pessoas da família, lápis, caderno, lápis de cor, e papel ofício. Na nossa roda de conversa, nós abordaremos fatos relevantes e comemorativos que podemos ter na vida. Perguntar às crianças quais momentos desses elas tiveram com familiares e que foram registrados e que outras pessoas estiveram presentes nesses momentos, se elas lembram de fatos da pré-escola, de uma festa ou comemoração na escola ou na família, ou na casa de algum amiguinho. Nas atividades propostas, numa apreciação de fotos, imagens ou vídeos trazidos pelas crianças de momentos comemorativos, como aniversário, festas de Natal, Páscoa, etc., pedir para a criança que conte como ocorreu esse fato registrado na foto, imagem ou vídeo, localizando os aspectos de tempo e espaço precisos, aproximados ou na forma como a criança entende essas noções. Temos o desenvolvimento de algumas habilidades. Ela está acompanhada da reflexão sobre as noções de identidade, memória e registro e contribui para o desenvolvimento das habilidades seguintes: identificar aspectos do seu crescimento por meio do registro das lembranças particulares ou de lembranças dos membros de sua família e ou de sua comunidade, e identificar a relação entre as suas histórias
e as histórias de sua família e de sua comunidade. Na avaliação, a criança irá escolher um fato passado ou uma comemoração descrevendo no caderno como ocorreu, com as noções de tempo e espaço, bem como os participantes que foram lembrados. Essa avaliação pode ser também através de um desenho ou de uma pintura para rememorar esse passado, essa lembrança. E aqui nós temos como referência Lucimara Regina de Souza Vasconcelos, autora do livro Buriti Mais História, primeiro ano, ensino fundamental, anos iniciais, manual do professor, primeira edição, São Paulo, editora Moderna, de 2017. E para encerrar, nós trazemos aqui uma frase do nosso patrono da educação brasileira, que diz: ensinar não é transferir conhecimento, mas criar as possibilidades para a sua própria produção ou a sua construção. Paulo Freire, e muito obrigado a todos.